Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV e internet em todo o Brasil, na América Latina, a partir de Estados Unidos, também Portugal, Europa, Norte da África. É a Canção Nova chegando a todos os cantos e recantos desse nosso Brasil e mundo afora. Uma boa noite, estamos começando o nosso programa, conversando sempre sobre um tema muito importante. E como nós estamos aí muito próximos de celebrar os 10 anos do projeto Genoma, é o que queremos conversar nesta noite, ou seja, biogenética. Onde estão aqueles milagres prometidos ou os prometidos milagres, não é verdade? Antes de passar aos nossos convidados, vamos à nossa matéria inicial. Acompanhe. 26 de julho do ano 2000, duas equipes, uma pública e outra privada, empreenderam uma frenética corrida de milhões de dólares para ver quem seria a primeira a publicar um rascunho do DNA humano. 10 anos depois de o primeiro sequenciamento do genoma humano ter sido anunciado, a busca de novos medicamentos para combater o câncer, as doenças coronarianas e cerebrais, entre outras patologias, na prática médica ainda não se fez sentir nos consultórios e hospitais. Para o pai do programa Genoma Humano, Dr. Francis Collins, hoje diretor dos Institutos Nacionais de Saúde do Governo dos Estados Unidos, as consequências para a medicina clínica têm sido modestas até agora. Já o biólogo e empresário americano Craig Venter, que também se lançou na aventura há 10 anos, pede paciência. Segundo ele, a revolução do genoma acabou de começar. De acordo com diferentes fontes, o projeto Genoma Humano contou com um orçamento que variou de 3 bilhões a 53 bilhões de dólares. 17 países participaram do consórcio internacional, entre eles o Brasil. Mas a pergunta hoje em dia é: por que demora tanto tempo para dar resultados? A resposta para esta e outras perguntas no Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí, olha, vamos tentar, não é? Por isso, justamente, estamos aqui com o nosso querido Frei Antônio Moser, teólogo e diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Boa noite, Padre Hamilton, mais uma vez e sempre nas alturas, ou seja, os problemas que estão no ar. Exato. Nas alturas nesse sentido, problemas que estão no ar. 10 anos do projeto Genoma Humano. O que é que aconteceu? Se prometeu tanto. Será que conseguimos alguma coisa? Pois é. Questão, não? E aqui conosco também recebemos pela primeira vez no nosso programa e desde já agradecemos muito a presença do professor Eduardo Tarazona. Ele é geneticista, é chileno, já há 4 anos no Brasil e é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, professor Eduardo, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, muito obrigado pelo convite para discutir sobre as perspectivas do projeto Genoma Humano e dos conhecimentos da genética nos últimos anos. Tá certo, Só que professor. tem um detalhe, que ele não é chileno, não é mais, é peruano, não é isso? Opa, mas então, não faz mal, ele é peruano. E eu me confundi aqui no começo, não é chileno, peruano, isso tem diferença, como tem. Tá certo. Professor Eduardo, obrigado pela presença. Olha, Frei Antônio Moser, o senhor quando escreveu aquele seu livro, e nós conhecemos bem, não é? A Biotecnologia e Bioética, para onde vamos? O senhor colocou justamente que esse projeto estava entre as 3 maiores conquistas da humanidade, né? Aí no século XX. Projeto atômico, projeto espacial Apolo e projeto Genoma Humano. Acho que para a gente abrir aqui a nossa conversa, seria oportuno falar um pouquinho de cada um deles e a relação entre eles, não é? Se estão relacionados ou não. Padre Hamilton, estou já começando a elaboração de um outro livro com o nome Projeto Genoma Humano, 10 anos depois. Há 6 anos atrás, quando resolvi escrever esse livro, Biotecnologia e Bioética, para onde vamos, 470 páginas, pesquisei muito. E muitas vezes de madrugada eu acordava, mas tem uma ideia. E uma das coisas que eu queria ver era a conexão entre as descobertas da energia atômica, então o átomo com todos os desdobramentos, com o projeto Apolo, com o projeto Genoma Humano. E uma bela manhã, aí pelas 3 da manhã me veio, eu acho que é uma luz. Primeiro, a tecnologia
você não pode dizer que seja ruim, mas também você não diz que ela é inocente, vai depender quem maneja a tecnologia, com que objetivos, com que ideologia. Então eu diria, há uma ambivalência no projeto atômico. Por quê? Claro, gente, a descoberta do átomo, os segredos da matéria enquanto matéria, vamos dizer, vários metais, várias matérias-primas, você descobre o segredo, a intimidade desses, não são seres vivos, mas são seres também. Muito bem, só que, em vez de nós partirmos só para a energia atômica para fins pacíficos, o que é que se fez? Simplesmente a bomba atômica. E mais, eu diria, quando se explodiu a bomba atômica lá em Nagasaki e Hiroshima, matando milhares de pessoas, contaminando outras milhares de pessoas, o que ocorria? A Alemanha já tinha se rendido. Depois, o Japão já estava erguendo a bandeira branca. Por que não soltaram, por exemplo, no mar, para dar um susto para os últimos que resistiam? Não, soltaram para matar mesmo, para dizer, quem manda no mundo aqui, responda, somos nós. Ora, gente, evidentemente é uma ambiguidade tremenda. Projeto espacial, coisa fantástica. Eu tenho no meu carro, não vou dizer porque senão a polícia pega, mas tem assim um aparelhozinho muito interessante. Gente, o que teríamos nós hoje em termos de comunicação sem satélites? Foram coisas sensacionais, cada desdobramento mais maravilhoso do que o outro. Entretanto, também tem uma contrapartida. Você sai de casa, você nem precisa sair de casa. Você está sendo acompanhado, não é? Acabou a privacidade. Acabou a privacidade. E o próximo passo em termos de prisioneiros, etc., vai ser não mais na linha de um chip, mas na linha de outros aparelhos mais sofisticados que você acompanha cada passo do prisioneiro. Em seguida, você vai dizer, e o projeto Genoma Humano? Onde é que está a ambivalência? Olha, gente, uma coisa maravilhosa. Eu confesso que escrevi o livro com uma paixão, continuo tendo, eu acho maravilhoso. Para mim, é o terceiro livro da revelação, já falei isso aqui, né? O primeiro livro, evidentemente, é o da natureza no seu todo. Claro. Né? O segundo livro é o livro que nós chamamos a Bíblia. Correto. E o terceiro livro é esse livro da vida, realmente o livro da vida. Então, uma maravilha mergulhar nos segredos, na intimidade última da vida e de todas as formas de vida. Isso foi o projeto Genoma Humano. Grandeza. Por outro lado, evidentemente, as experiências de laboratório já estão vendo o que acontece. Misturando espécies diferentes, testando com o embrião para ver o que acontece, misturando com o animal para ver o que acontece. Em outras palavras, não é o projeto em si que era ambivalente, que era descobrir os segredos para curar. Mas atrás dessa cura também, por exemplo, Krank-Venter foi era dinheiro mesmo. Não é? Enquanto que os europeus, de um modo geral, eram mais humanistas nesse projeto, os americanos entraram já com interesses financeiros. Não é? E outras palavras, não é que não possa ter ou não deva ter, foram bilhões e bilhões de dólares. Então, só para explicar, os três projetos, eles caracterizam o domínio da intimidade da matéria, o domínio da intimidade da vida e o domínio do espaço. Não existe mais espaço inviolável. Então, são três formas de domínio, que podem reverter para o bem e que têm muitos aspectos positivos, como pode reverter para o mal. Pois é, e a propaganda que se faz, doutor, é que tudo isto era para o bem, inclusive na questão do Brasil, por exemplo, quando nós tivemos ali, não é a questão dos transgênicos, e junto foi o projeto com relação à experiência com os embriões humanos. Por exemplo, falando aqui dos transgênicos, se falava disso um tempo atrás, assim, com um certo calor e tal, e hoje já não se fala mais. Por que esse tipo de discussão ficou de lado, a seu ver? Não, eu acho